Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Reirenio tu Kyrion, é assim que se fala em grego, a paz do Senhor. Amém? Meus amados, e hoje nós vamos estar falando sobre uma prática muito usada em algumas igrejas, que se caso você congrega nessas igrejas, que costumam ter essas práticas, esses hábitos, esses costumes, dentro do culto cristão, ou se você tem um amigo seu, um conhecido seu que congrega em igrejas assim, mostre esse vídeo para ele, envie esse vídeo para ele, tá bom? Nós vamos estar falando hoje sobre o sincretismo religioso. Sincretismo. O que é o sincretismo? Se você for aqui no dicionário da língua portuguesa, você vai encontrar o sincretismo, meus amados, nada mais é aí do que você fazer uma fusão, juntar ali, fazer uma mistura de objetos, elementos, tipos de culto, liturgia, dentro do culto cristão, tá? Se for numa igreja judaica, sem novidade. Se for numa denominação que tem culturas afro-brasileiras, sem novidade. Se for numa cultura que tenha um culto egípcio, sem novidade. Mas não pode ser usado dentro da igreja cristã de Cristo, tá bom? E eu vou deixar aqui duas referências já de cara, para vocês prestarem atenção sobre duas igrejas que mais usam esse tipo de objetos, adornos, né? Que é a da Plenitude do Reino de Deus, se não me engano, a Plenitude do Agenor Duque, eu acho que esse é o nome, e a Universal, que é a que mais nós conhecemos, né? E eu não vou falar aqui hoje sobre os sumérios, sobre os egípcios, sobre os romanos, sobre os persas, sobre os incas, sobre sobre o povo da Índia, né? Eu não vou falar aqui sobre outra cultura. Hoje eu vou falar somente do sincretismo religioso dentro da igreja cristã, dos arcádios, dos persas, tem vários, tá? Tem vários. Mas na nossa cultura brasileira, os dois tipos de objetos e formas de culto, de cultuar que mais se tem dentro das igrejas cristãs é o judaico e o africano, que as culturas são religiões africanas, que muitas das vezes são trago para dentro das igrejas cristãs, como eu já vi campanha da flecha ungida, da vela branca, campanha do arco ungido, campanha da fogueira santa. Então, são muitas das tem igreja que bate tambor, que tem aquele atabaque, igreja cristã. Então, não vou falar disso, eu vou falar sobre o sincretismo religioso judaico dentro das igrejas. Primeiro, meus amados, os judeus nem acreditam no Messias. Eles nem têm o Novo Testamento como livro canônico. Eles nem têm, tá? Para eles é só a Torá e a Tanakh, e olha só, é a Mishnah, mais nada, tá? Eles não têm. Algumas igrejas aí um pouco mais revolucionárias, um pouco mais pesadas, eles nem acreditam na divindade de Paulo, que Paulo foi um canal da palavra de Deus, as cartas paulíneas. Eles nem acreditam nisso, tá? Muito menos nos outros ali, tá? Porque Paulo não era judeu, né? Ele era meio judeu e meio romano. Nos outros evangelhos, o povo judeu até acredita um pouco, mas não canônico, tá? Porque também eram judeus que escreveu o restante do Novo Testamento, né? Mas Paulo, eles não acreditam em nada que Paulo falou, tá? Então, o que acontece, meus amados? Quando você entra numa igreja que tem shofar, que tem kepar, que tem talit, que tem mesurá, que tem penhot, ou seja, o shofar em algumas igrejas é até tocado. Aquele lenço que o pessoal usa aqui, tipo para nós como se fosse um cachecol, que chama talit, aquilo ali, meus amados, se você for parar para ler o que está escrito ali entre as miúdas, eles não favorecem nada, não favorecem nada ali Cristo. Muito pelo contrário, eles acreditam que o Messias nem chegou ainda, nem veio ainda. Eles acreditam que Cristo foi apenas um profeta que houve na época e tal, como milhares de outros. Eles põem muitas das vezes até em pé de igualdade com Maomé. Muitas das vezes eles colocam em pé de igualdade com Maomé. É uma loucura, tá? Então, se você congrega numa igreja dessa, que tem costumes e hábitos judaicos, a Arca da Aliança, outra também a cruz. Se você congrega numa igreja que tem uma cruz, meus amados, a cruz, quem inventou não foi Cristo não. Quem inventou a cruz foi os romanos há quase 500, 600 anos antes de Cristo, que era a morte da época. Então, se você congrega numa igreja que tem uma cruz gigantesca na parede lá e tal, meus amados, isso não é bíblico.
Isso é um costume romano, não é bíblico, não é cristão. Tá? Quantos crentes, quantos mártires foram mortos ali naquelas cruzes que existiam na época, na madeira, no madeiro. Então, se você congrega numa igreja que eu te falei agora, né, que tem esse tipo de hábito, essas práticas no culto, de tocar sofar, de o apóstolo usar quepar, ou se não, o talite e várias outras coisas aí também. Você chega daí e pergunta, você guarda o sábado? Né, porque o judeu ele guarda o sábado. Né? Você guarda o sábado, eles têm o Shabat, né, como um dia especial para Deus, entendeu? Então, quem guarda o sábado é adventista, né? Mas eles têm o sábado ali como dia para Deus também, que é o pôr do sol e o amanhecer do sol, da oração ali em Meca e tal. É um outro estudo que eu vou trazer qualquer dia para nós aqui, tá se alimentando mais com isso. Então, meus amados, ontem de ontem foi, se não me engano, sobre a teoria da prosperidade, que é um erro, né? Ontem foi o poder da cobertura espiritual, né, o domínio espiritual, que esse domínio espiritual ele entra um pouco também em igrejas que tem essa prática de fazer cultos reverenciados a práticas judaicas. Tá? O que acontece? Eles também têm isso porque normalmente essas igrejas eles são bispos ou apóstolos, da qual eu já deixo bem claro aqui, eu não acredito em apóstolo, eu sou anti-apóstolo. Eu acho que os apóstolos, o colégio apostólico se encerrou em João, né? Em João ali se encerrou o colégio apostólico, que foi o último que morreu ali, João, na ilha de Patmos, né? Eu acredito nisso, não acredito hoje em dia, se for ver direitinho, se a gente for ler ali em Atos 2, se não me engano, Atos 1, qualidades o que define um apóstolo. Uma das regras ali é ter visto Jesus ou visualmente ou ter visto Jesus trasladado, né, em espírito. E hoje não existe mais nenhum aí que tenha visto. Um dos requisitos, né, para se tornar um apóstolo aí é um desses fatores aí, né, ter visto Jesus visualmente, carnalmente, ou ter visto Jesus espiritualmente trasladado, né, um corpo glorificado. Que falam de Paulo. Paulo viu Cristo glorificado, né? Então, meus amados, se você congrega numa igreja dessa, tome cuidado, tá? Mas para não ficar só nas minhas palavras, eu vou estar lendo aqui Gálatas, tá? Gálatas 5, do 1 ao 5, e depois nós vamos ler o que Jesus Cristo disse, tá? Vamos ler aqui. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tomeis meter-vos debaixo de um jugo servidão, né? Da servidão do Egito, que o Egito fazia com os judeus lá na época, né? Com os hebreus, né? Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixares circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Se você deixar se circuncidar, que é uma prática judaica, Cristo para de nada serve. Não serve mais para nada Jesus Cristo, tá bom? No 3. De novo, protesto, e todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Toda a lei. Se você é um homem que se deixa se circuncidar, você é obrigado a guardar toda a lei judaica. E são mais de 613, muito mais. Que é impossível para nós nos dias de hoje guardar essas leis todas aí. Separados estar de Cristo. Olha o que Paulo fala. E você está separado de Cristo, vos que vos justificar pela lei. Da graça tendes caído. Caiu até da graça. Vamos agora para rapidinho aqui, que já está vencendo o tempo. Vamos para Apocalipse 9. Apocalipse 9, se não me engano é 9. Deixa eu ver de qual é aqui. 2,9. Apocalipse 2,9. Vamos, segura aí. Deixa eu ver o tempo. Dá tempo. Apocalipse. Vamos ver o que diz Apocalipse 2,9 aqui, ó. Eu não sei gravar vídeos longos, meus amados, mais longos, me perdoem, tá? Diz assim, Apocalipse 2,9. Eu sei as tuas obras, e tribulações e pobreza, mas tu é rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são sinagogas do Satanás. Quem fala isso é o próprio Jesus Cristo. Se você não gostou do que foi dito nesse vídeo, do que está escrito aqui na igreja de Esmirna, vai reclamar com Cristo. Quem diz isso, que faz atos judaicos nos cultos, é sinagoga de Satanás. Amém? Amanhã tem mais, meus amados. Eu preciso aprender a fazer vídeos mais longos. Eu não sei, estou aprendendo. Até esses 10 minutos também não sabia fazer, aprendi com o tempo, tá bom? Deus abençoe a todos, forte abraço e até amanhã, que amanhã tem mais. E shalom.